Tá. Abre pra nós ali o. Ah, é verdade. Pardon. Cadê? Começou já? Tá gravando. Ah, tá. Tá, então a gente vai abrir ali onde a gente parou. Versículo 8. No versículo 8 a gente já falou sobre a questão que ele levantou para os homens, né? Sobre o tipo de oração sem ira. Isso. Da mesma forma, agora ele começa a trazer para as mulheres coisas específicas para elas, né? Então ele traz o principal ensinamento, né? É que se vistam de trajes que são decentes dentro da igreja e se enfeitem com modéstia e bom senso, tá? E daí agora ele dá exemplos do que é se vestir com bom senso, tá? Então ele fala, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porque essas eram vestimentas, essas eram coisas que refletiam a falta de modéstia da época e a ousadia, né? A questão da ostentação, a questão da sensualidade. Para a época, essas eram as coisas que representavam, tá? Se Paulo fosse escrever para nossa EBFC, talvez como o Henrique falou, né? Talvez ele dissesse, não vão de shortinho muito curto para a igreja, não vão de legging branca, sei lá, que é muito apertada, alguma coisa assim, Leg entendeu? branca e calcinha preta. Porque não é só porque não tá escrito a minha legging branca aí que eu não vou usar. Não, a gente pega o sentido, aquilo que ele quer falar, que essas mulheres aí estão se vestindo sem noção para ir na igreja, tá? E os exemplos que ele deu foram os exemplos das mulheres que estavam indo em Éfeso e de acordo com o contexto que foi escrito essa carta, tá bom? Ou um outro exercício, como a gente veio de Esther pra cá, tu imagina esse texto sendo escrito pra Esther, entendeu? Como que Esther ia adaptar esse Exatamente. texto? Tipo, eu sou rainha, meu, eu não tenho como deixar de usar meu ouro, entendeu? Sim, sim, sim. Então tem todo um contexto E histórico pra gente pensar como adaptar essa verdade, que eu acho que o principal do que tá escrito aqui não é tranças no cabelo, ouro, ou pérolas, ou roupas caras, mas bom senso e modéstia, entendeu? isso, isso. E, gente, É relativo, né, Matheus? Oi. que é? A questão do bom senso e da modéstia, tipo, se eu falar o que eu acho que é bom senso, tu vai me dizer, não, mas pra mim isso já é demais. Aham, Então a gente tem que ter, tipo, um equilíbrio aí de. claro, claro. Eu acho que mostrar a barriga não tem problema nenhum. Aí o outro vai dizer, não. Mostrar a barriga é prostituição. Então tem que ter um ponto que chegue aonde que tá a questão. Vai cair na questão da consciência e do escândalo, né? A minha consciência não acusa. Mas o meu irmão olha e tá pecando, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Não, e não é só, e é importante que muito disso tem a ver com a ostentação também, não é só a questão da sensualidade. A gente vai ver depois um pouquinho do contexto das mulheres que estavam indo ali, mas era uma galera muito rica, que estava Sim, querendo se vestir de uma maneira que impressionasse as outras pessoas, quarta. e isso podia até causar constrangimento a outras pessoas que estavam naquela igreja. A gente tá falando da quarta cidade do Império, né? Romano. E isso, tipo, era uma cidade muito importante, que a gente falou que era um centro comercial, então tinha umas pessoas muito ricas. Isso. Então, até nesse sentido, a gente pode pegar também para nós, entendeu? De repente, do jeito que a gente está se vestindo, qual que é a nossa intenção com isso aí na igreja? Entendeu? Será que não Mulheres. é para. Não Mulheres. é Né, Matheus? Mulheres. Então, aí eu quero trazer uma coisa, tá? Essas são verdades bíblicas para todos, Sim. tá? A questão da vestimenta, os homens também podem aplicar nas suas vidas, assim Sim. como a questão da ira, as mulheres também podem aplicar na sua vida. Como esse é um texto ocasional, ele usou esses exemplos dirigidos para o homem, dirigido para a mulher, porque eram coisas que estavam acontecendo fortemente, que estavam saindo do controle nesta igreja, tá? Mas é importante a gente ter essa interpretação de que como é que é a palavra que ele usa? O bom senso é algo que homens também têm que ter. Bom senso é unissex. Isso, modéstia também. Não, sim, óbvio. Modestos, Eu só, eu só tô querendo. modestos e bom senso. Eu só tô querendo que É para todos. a gente Pode falar. olhe pro texto e pense assim, tá, teve uma aplicação pro gênero masculino, tem como adaptar pro feminino? Tem. Tem. É, Agora tá tendo uma aplicação pro gênero feminino. Tem como adaptar isso pro masculino? Tem, mas a aplicação é pro é, feminino, entendeu?
Entendeu o que eu tô querendo dizer? Ele tá trazendo nossos olhos para a realidade de que as mulheres conseguem ser sensuais com as roupas. Opa, tá, Sim, vamos sim. prestar atenção nisso, não vamos passar rápido por isso. Aham, Não vamos já aham. tentar adaptar isso para os homens agora. Vamos pensar na questão das mulheres. Tá, fez sentido? Fez. E os homens têm que cuidar? Tem que cuidar, mas aqui a ênfase de Paulo tá para as mulheres, entendeu? Claro, claro. É. ahn, mas é que nem o Henrique falou, a gente pode aplicar isso para ambos. Eu acho que ele deu essa maior ênfase por causa daquilo que estava acontecendo. A Uhum. gente vai ver que estavam tendo muitas mulheres ricas participando da igreja de Éfeso, e eu acho que é mais do que a sensualidade, talvez eu acho que ele dá mais ênfase até para a questão da ostentação, sabe? Porque ele fala roupas caras, ouro, pérolas, sabe? Então, Ele tá quase descrevendo uma perua dos nossos dias. isso. E a gente pode aplicar muito assim para os dois gêneros, assim, ainda mais nos dias de hoje, em que a ostentação, né, o ostentar, tem muito homem que tem toda essa vertente aí vindo para os homens também de querer ostentar, É. de querer terminar Aqui, da roupa, de terminar da mulher. aqui um parênteses aqui, homens entre aspas, tá, pessoal? Vocês querem E, gente, deixar o iluminismo entrar, né, meu? e Homens entre até, tipo assim, aspas. até na questão, assim, da sensualidade também, gente. Tipo assim, a gente prega o bom senso para os homens também ter, entendeu? Assim como a gente fala para as meninas botar um shortinho na piscina, a gente não vai deixar os caras ficar de sunga ali, entendeu? Eu gosto das pregações da Pri, que a Pri é bem sincerona, né? Quando ela fala lá que ela foi na aula de natação lá naquele horário diferente, que ela começou a ter que dizer misericórdia, Jesus, vai embora, homem, entendeu? Porque as mulheres também têm tentação e os homens também têm que ter um bom senso, mas é claro, né, que é muito mais fácil uma mulher ter uma vestimenta ali sensual do que um homem, né? Não é qualquer coisa que o homem vai usar. Mas legal, tá? Essas coisas assim são muito da questão ocasional, daquilo que estava acontecendo em específico também, mas é super válido para o nosso dia a dia de hoje também. Continuando. Agora, porém, com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. Mais uma vez, ele traz o exemplo daquelas pessoas que têm uma transformação na sua vida, que é algo que vai ser tema que a gente já falou várias vezes aqui sobre esse livro, né? E todas essas coisas, essa mudança, essa transformação, acontece de bons ensinamentos, de verdadeiros ensinamentos, ao contrário daqueles que são falsos. Se tu fala uma. Agora, Ei, Matheus, se tu fala uma coisa, vive o que tu fala, é o que ele tá dizendo, né? isso. Se tu recebeu de verdade o evangelho, tu vai ser transformado naturalmente. E essas coisas vão se tornando naturais para ti. Agora, a mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Tá? Vamos começar por aí, tá? Agora ele vai continuar falando para as mulheres, e a gente pode entender um pouco mais do porquê que ele dá bastante ênfase nessa parte, porque era o que estava acontecendo em Éfeso. Tipo, naquela época, existiam mulheres que estavam se convertendo, mas que antes elas eram greco-romanas e tinham bastante poder, tanta questão política, já existiam mulheres envolvidas em negócios, com ensino, mulheres que tinham dinheiro. Em outros locais, Paulo fala sobre mulheres que usavam dinheiro para caridade, mulheres que até sustentavam Paulo na questão missionária, no trabalho missionário dele, mulheres que estavam lá ajudando com dinheiro. Então a gente tem que entender que já estava surgindo isso, né? Ainda mais naquela cidade que era um grande centro de comércio e existia de pessoas bastante ricas. Então, para essas mulheres, muitas delas estavam se convertendo e elas estavam entrando agora debaixo de ensinamentos que talvez trouxessem um certo choque para elas, né? Se elas já estavam numa posição de liderança política ou já estavam tendo seus próprios negócios, entender o papel delas na igreja e entender o papel delas no lar, talvez tivesse tendo algum tipo de dificuldade. Elas
já estavam começando a se meter, querendo pregar, já estavam querendo ter uma igualdade dentro do casamento, confundindo os papéis. Então, Paulo já começa a falar bastante pensando nisso, tá bom? Agora, Uma coisa também, Matheus. Como a gente tem falado aqui, a questão dos filhos, dos pais, da mãe, do pai, do empregador, do empregado, de Jesus e do pai, né? Do filho e do pai, a gente tem que pensar que nós estamos debaixo de uma hierarquia, vamos dizer assim. E é saudável. Não é uma hierarquia opressora. Porque quem está em cima está delegando poder para quem está embaixo. É uma coisa que flui, a gente já viu isso. É uma coisa que flui, não é uma coisa que oprime. Tipo, Jesus, o rei dos reis, tirando a sua roupa e lavando os pés dos seus. Chamando ao que exerce domínio e autoridade sobre a casa de morrer pela casa. Entendeu? A gente já viu isso também, né? Um reino de ponta cabeça. Então, se a mulher não entender que ela tem um papel nessa pirâmide, vamos chamar assim, pode ser de ponta cabeça, né? Que tem a base talvez seja mais importante e a questão de subir saudável para cima, né? Se ela não entender que ela tem um papel de auxiliar o homem, porque ela veio do homem, se ela não entender isso, não vai dar. Porque o homem, ele nasceu com uma coisa. Ou ele é o cara e o homem, ou ele vai oprimir, vamos dizer assim. É um dos pecados do homem. E a condição da queda nos colocou uma coisa muito ruim no homem. E na mulher também. Se a mulher não auxiliar o homem nessa questão também, não vai dar certo, entendeu? Que a gente falou dos casos de sucesso. Ah, mas aquele cara é uma bênção, vai ver por detrás. A mulher dobrando o joelho, a mulher, tipo, vendo tudo que o homem não vê. A gente usou vários exemplos aqui, mas é que não tá sendo gravado, né? De homens de Deus que, se não fosse a mulher, a gente nem ia conhecer o cara. Mas que tinha alguém por detrás, orando por ele, ensinando ele. E é interessante pensar assim. As mulheres ensinando os homens. Aonde? Em público, não. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Em casa se mata. Publicamente, não, meu marido ele é lindo. Meu marido é tipo Jesus na terra, entendeu? Em casa, tá, mas isso aqui, tá, mas e aquilo outro? Tá, mas e aquilo outro? E aquilo lá que tu não viu? Porque Paulo não tá falando disso aqui. E a gente tá subentendendo uma relação de marido e mulher. eu achei que tu já explicou assim em outras cartas, e até no Ministério tu falou um pouco sobre isso, né? Sobre o papel de homem e mulher. Colossenses, Efésios, a gente falou sobre isso. Tá, porque daí eu não vou entrar muito. Mas pode ir. Porque não é também exatamente o que ele vai pegar neste capítulo. Ele não vai falar sobre tanto o papel dentro do lar, tá? Ele vai falar mais sobre a igreja. Tá. Mas acho que é importante, sim, só pra gente ter esse contexto, né? De que homem e mulher são diferentes, eles foram criados já com propósitos diferentes. E se a gente ler outros livros, a gente vai entender mais detalhes sobre isso, sobre o homem ser o cabeça do lar, sobre a questão da submissão da mulher. E isso tem a ver também com aquilo que vai ser nos cobrado depois, entendeu? Isso. Aquilo que vai ser cobrado do homem diante de Deus é diferente daquilo que vai ser cobrado da mulher. Perfeito. Então, que não interfiramos no papel um do outro, porque senão vai dar ruim para os dois. Isso. Só que, além dessas mulheres, talvez a gente pegando um pouco desse contexto que eu falei, a gente pode estar entendendo o porquê da dificuldade que elas estão tendo agora dentro da igreja, né? Além disso, desse quesito, também tinha a questão desses falsos mestres. A gente vai ver mais adiante que eles estavam deturpando o que era o casamento. A gente vai ver que alguns deles estavam falando sobre proibições do casamento. Então, isso estava gerando mais confusão ainda na cabeça dessas mulheres, na cabeça da igreja, e etc. Tá? Agora eu vou trazer uma coisa assim, que alguns teólogos falam, tá? Então que fique bem claro assim, que é uma linha de raciocínio, e daí a gente vai pegar para entender um pouco mais, mas não é o que está escrito ainda, tá? Mas é baseado no que está escrito. Ó.
algumas pessoas, alguns estudiosos, acreditam que essas mulheres, que a gente está falando delas, elas estavam sendo muito influenciadas por esses falsos mestres, tá? Porque lá, depois no capítulo 5, vai ser falado de mulheres novas e solteiras que têm se desviado da palavra. Ele fala também o termo que tem tagarelado demais, e ele dá o conselho de que essas tinham que se casar de novo, que essas deviam se voltar ao lar, serem mães, tá? No capítulo 4, também da mesma carta, ele fala que tem muitas pessoas se desviando por esses ensinos demoníacos que estão sendo colocados na igreja. E depois, em 2 Timóteo, a gente não pode afirmar, porque em 2 Timóteo a gente não tem certeza se Timóteo ainda estava em Éfeso. A carta é para Timóteo, mas a gente ainda não tem certeza se ele está na mesma igreja, quer dizer. Mas em 2 Timóteo 3,6, ele fala que falsos mestres estão entrando nas casas, nos lares, e enganando as senhoras com seus falsos ensinamentos. Então, ele se refere a enganar pessoas do gênero feminino também, mulheres. Então, por causa desse contexto da carta, por causa de 2 Timóteo, alguns acreditam que está tendo bastante ênfase aqui, porque muitas dessas mulheres que tinham toda essa eloquência, toda essa questão de se virar, de serem líderes, estavam chegando na igreja, estavam querendo continuar com algum desses comportamentos, tentando se colocar em posição de igualdade de homens, e ainda tinha essa coisa de falsos mestres usando elas ali, enganando elas e dando abordagem para elas também continuarem fazendo isso. Então, esse é um contexto que a gente pode ter pegando essas outras bases, tá? Mas o que se resume, que a gente pode ter total certeza, é de que é o que a gente vai entender adiante, tá? Que o princípio que Paulo fala é que não é permitido que as mulheres ensinem as escrituras publicamente ou doutrinas cristãs para os homens na igreja, acima dos homens ali. E também não é permitido que as mulheres exerçam autoridade sobre eles, tá? Então seriam essas duas coisas, né? Ensinar publicamente dentro da igreja, né? E até é interessante que ensinar nessa carta, Paulo atrela muito com a questão de autoridade. Aquele que ensina é aquele que tem autoridade sobre a igreja. Então ele fala muito, depois no próximo capítulo ele vai falar sobre as qualidades daquele que é bispo, daquele que é pastor. Ele fala sobre a questão de você que ensina. Várias vezes ele fala para Timóteo, quero que você ensine a eles. Então o ensinar tem a ver muito com a autoridade. Por isso que essa autoridade tem que estar com os homens e não com as mulheres, tá? Matheus, você tem que acelerar porque depois eles têm que falar ainda. Jesus, perdão. Tá, a gente já tá terminando. Não é permitido que as mulheres exerçam autoridade sobre os homens na igreja, tá? Aí ele não tá falando nada sobre questão de mulheres ensinarem para outras mulheres, não tá falando nada sobre mulheres ensinar para crianças também. Ele não tá também falando sobre uma questão de liderança fora da igreja, ele tá falando especificamente para dentro da igreja. Então não é questão de mulheres em empregos ou CEO. na política. Isso. Ele tá falando especificamente para igreja. Então, autoridade espiritual, né? Isso. Então, dentro disso, a gente entende que a função de pastor, né, é uma autoridade que é colocada sobre os homens, porque esses que fazem esse ensino público, né, para as pessoas, e é esse que tem autoridade sobre os outros homens. Um parênteses só, as mulheres podem pastorear outras mulheres, tá? No sentido espiritual, vamos dizer assim. E até conversando com a liderança da nossa igreja, uma mulher pode ser responsável por um outro homem se acima dessa mulher tiver um homem. A visão como igreja, tô falando aqui, tá? Nossa igreja local pensa assim. Mas não no sentido espiritual. Tipo assim, uma pessoa lidera um ministério, uma pessoa feminina lidera um ministério e tem homens. Não meninos, tem homens. Não tem problema nenhum essa pessoa liderar, mas a responsabilidade espiritual sobre a vida daqueles homens não está na mão da mulher que lidera o ministério, mas no homem que está por detrás, entendeu? É uma posição nossa como igreja que entra nas questões de, tipo assim, nosso jeito de ser igreja é esse, e tem luz do texto bíblico, mas outras pessoas pensam diferente e não tem problema nenhum, tá? Isso. Na verdade, então, acho que eu nem vou entrar nessa questão, porque eu ia trazer, tipo assim, 6 diferentes pensamentos que tem aí. Não precisa.
Mas o Henrique, ele resumiu bem a nossa, tá? Que é importante saber que a mulher pode atuar, desde que também debaixo de uma autoridade masculina, e a nossa igreja entende como, e não como pastora também. A gente não tem pastora. O ofício, né? Tipo assim. Tem mulheres pastoras dentro da nossa igreja, mas não existe uma mulher consagrada a pastor, entendeu? Uhum. Mas é importante, assim, deixar claro para as mulheres aí do grupo também, que mulheres também têm dons espirituais, tá? Óbvio. Dons espirituais não têm gênero, entre aspas. Então, as mulheres têm esse dom também de ensino, têm o dom de testemunhar, dom de pregar, então Profetizar. eles devem ser usados na igreja. O próprio Paulo dá exemplos de mulheres que profetizam na igreja, mulheres que têm orado. Isso. Então, esses dons já estavam sendo exercidos nessa época. E é interessante que nessa época também, ali está falando sobre. Agora, onde é que a gente estava o versículo? Perdão. 13. Eu quero que tu leia o 13 de uma vez, mas tu tá no Tá. 12. É que eu ia só falar que a mulher aprende em silêncio, com toda a submissão, também tem a ver com elas terem essa humildade, assim, de estarem aprendendo sem querer colocar, tipo assim, se colocar na frente do homem que está ensinando, etc. E isso parece uma coisa bem de choque cultural para nós, assim, né, essa questão dessa tal submissão, mas já era até um avanço para as mulheres, porque nessa época elas não podiam, antes, na cultura judaica, estar aprendendo junto com os homens. Elas já não tinham acesso nas sinagogas como os homens tinham. Uhum. Aqui, através do cristianismo, elas já estavam no mesmo espaço aprendendo. Então, é algo legal de saber. A argumentação, né, que ele traz é porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação e com bom senso, tá? Aqui ele traz... por que a gente continua acreditando nisso e por que a gente não acha que era uma questão só do contexto Da cultural época. que existia? Porque, além dele falar que ele usa a figura dele como autoridade para afirmar isso, né, a figura de Paulo, o apóstolo, ele também traz argumentos bíblicos que continuam válidos até hoje, né? A questão de o homem foi criado antes da mulher, então desde a criação ele tem uma designação diferente da mulher, e também a questão do pecado trouxe consequências diferentes para os dois. A primeira formada Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Essa também é uma interpretação que a gente tem, que cada um dos dois pecou de uma forma diferente, né? A mulher foi a primeira que caiu, ela foi enganada e ela pecou primeiro. O homem, é uma interpretação nossa, mas eu acho que é o teológico nosso como igreja, assim, eu confio com meu pai. O homem, ele já teve uma atitude mais, tipo assim, ele teve essa decisão de pecar junto. Ele pode ter, sei lá, pode haver algum tipo de enganação, mas não foi a mesma coisa que a mulher. A mulher foi primeiro, o homem foi mais, talvez até para entrar junto na mesma coisa que a mulher estava entrando. Então, até refletindo sobre isso, a consequência que o homem trouxe para a humanidade foi muito maior, talvez até do que a da mulher. Quando Paulo usa em outras cartas, né, ele fala que o pecado entrou no mundo dentro de um homem. É por meio de um. Por meio de um homem, né? E Jesus também veio como um para tirar. Porque se for pensar, né, o fato de todas as linhagens, todas as descendências estarem debaixo do pecado, é porque houve dois pecadores, um homem e uma mulher, para todo mundo estar debaixo disso também, né? Uhum. E a parte ali, mas ela será salva tendo filhos. Beleza, tá. A palavra ali, salva, ela pode estar no sentido de continuidade, tá? Se a gente pegar o sentido original da palavra. Então, quer dizer, deixa eu só ver aqui a minha anotação, tá? O Matthew Henry... Pode ter uma sala. Pode falar. Matheus, o Matthew Henry, ele é brilhante, tipo assim, que mente brilhante, né? Porque ele fala assim, ó, todo mundo é salvo por causa que a mulher teve um filho. Entendeu? Todo mundo é salvo porque a mulher teve um filho. O Sim. filho. Sim.
O descendente da Por mulher, então. que ele tá... Tá. O que eu entendo aqui é que esse salva, ele também tem o sentido de salvação contínua. Uhum. No sentido de... Mas ela terá parte da salvação, tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso, tá? Não é que o ter filhos Vai te é o salvar. dependente para ela ter salvação ou não. Não é isso que Paulo está dizendo, até porque ele deixa bem claro, nesse próprio capítulo ele fala de quem que nos traz a salvação, que a salvação é o único caminho para nós é Jesus. Mas esse processo de salvação vai acontecer na vida da mulher se ela continuar firme na fé, que é uma coisa importante de ser falada, até porque muitas estavam saindo da crença por causa desses falsos ensinamentos. Se ela continuar vivendo com bom senso, que é uma questão que ele trouxe também na parte das vestimentas, mulheres têm um bom senso, continuar com amor e santificação e tendo filhos também. Não que esse seja um requisito para a salvação, mas é uma atividade que faz parte do papel da mulher, que faz parte da vida dela, e quando ela estiver nessa vida dela, é um dos exemplos que ele trouxe, né, ela vai estar tendo essa salvação também. Amém? Faraó. Amém? Posso parar aqui? Mateus, posso? Pode.